Nós ficamos entediados com o jardim cheio de árvores frutíferas e a grande horta que Deus plantou para nós lá no jardim do paraíso. E por isso nós queríamos algo mais desafiador, tipo, nós queríamos aprender não como ser homens, mas como ser Deus. Este foi a nossa grande falha, nosso grande erro desde o princípio. Fomos seduzidos a querer ser igual a Deus e não sermos homens completos na sua totalidade, no esplendor que Deus reservou para o homem. Depois que saímos do jardim expulsos, fomos experimentar a tecnologia, fomos inventando armas. A primeira coisa que inventamos foram armas e ferramentas de trabalho para trabalhar na roça, arar o campo. Infelizmente, parece que foram os descendentes de Caim que foram os primeiros artesãos a desenvolverem armas, e espadas e facas e também, ironicamente, instrumentos musicais. As flautas, por exemplo, foram criadas pelos descendentes de Caim. E também o descendente de Caim, o grande caçador Nimrod, quis ser célebre no seu tempo, construindo, ou pelo menos tentando construir, a grande torre, chamada de Babel também, após a intervenção de Deus. Por que eu estou falando essas coisas? É porque nós somos seres insatisfeitos. Se você se converte hoje, passa um tempo, você fica insatisfeito com aquilo que Deus já lhe revelou, com aquilo que Deus já lhe abençoou. Aí você já começa a murmurar, já começa a questionar Deus, já começa a questionar os acontecimentos que correspondem à sua caminhada espiritual, à sua caminhada com Deus. Você quer fazer as coisas do seu jeito e quer que Deus abençoe a sua vida dentro dos seus parâmetros, dentro das regras que você julga ter o direito de fazer com que Deus se encaixe, se adapte com essas regras, com as suas normas, com os seus quesitos. E aí na sequência a gente viu, né, o paraíso não bastou, o homem aprendeu a matar logo depois, né, da sua expulsão. E parece que o mundo começou, fora do paraíso, começou com morte, com assassinato e vai terminar com assassinatos. Porque, como consequência, o que aconteceu dentro da nossa natureza espiritual, nós não podemos definir aqui com palavras. A verdade é que houve uma transformação radical no nosso ser, na nossa desgraça. Quando perdemos a graça de Deus, nos tornamos desgraçados, infelizmente. E isso ocasionou sérias mudanças e transformações dentro da alma humana, dentro da psique humana, dentro da mentalidade humana, dentro do potencial humano. Mas Deus, em nenhum momento da história, ele desistiu de nós. Ele sempre tentou fazer nós se achegar a Ele, nos tratou com severidade em algumas situações, em outras foi o Pai que deixou tudo nas mãos dos seus filhos, e os seus filhos não souberam aproveitar ou não aprenderam a ser gratos, a agradecer.
e insistimos, teimamos em fazer as coisas do nosso jeito. Por isso muitas vezes Deus nos abandona à nossa própria sorte, para que nos nossos caminhos errados, nas nossas quedas, na nossa vergonha e humilhação, nós nos voltemos para Ele e reconheçamos que sem Deus nós não somos nada e não vamos chegar a lugar nenhum. Sem Deus, essa jaula que é o tempo não vai nos servir de nada, vai nos levar para a cova, simplesmente para a morte, e sem nunca experimentarmos a glória de Deus, as misericórdias de Deus. Por isso Deus espera a nossa conversão, um processo de metanoia, né, que é uma mudança de hábitos, de pensamentos, de maneira de conduzir a nossa vida nas mãos de Deus e na vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família, lhe dê a graça e o entendimento da sua palavra, e aprenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.